Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre editorial. Objetivos: identificar elementos característicos do editorial, compreender a posição do periódico frente ao tema, inferindo o sentido de palavra ou expressão, analisar um trecho de editorial. Que tal você formar um trio para favorecer a troca de observações sobre esse editorial? Vamos fazer diferente? Que tal uma reunião online, uma roda de conversa sobre como ler em plataformas digitais? Sabia que alguns jornais possuem um leiturômetro? Ah, eu te conto essa novidade. Gazeta do Povo, editorial, olha aqui o leiturômetro. Você pode acessar no www Gazeta do Povo e ativar o leiturômetro como sugestão. Venha a nós o vosso livro. Então, pesquisa com base em Curitiba reafirma que consumidores replicam a tradição de leitura brasileira. Obras devem ser dadas ou emprestadas. Continuando a leitura. A pesquisa da Bryan Inteligência de Mercado e Estratégia traz um dado intrigante. Quase 30% dos 416 entrevistados não compram livros, preferem emprestá-los de amigos ou de bibliotecas. Um dado desimportante diante de um outro, bem mais animador. Aquele que indica 67% dos consultados se dizem leitores, um número superior à média nacional. A resistência em comprar, contudo, pede uma análise, pois indica um aspecto da tradição de leitura do país. Por tradição de leitura, entenda-se as práticas que se solidificam no Brasil, quando assuntos são os livros e os jornais. Na tradição, os brasileiros tendem a se furtar de empenhar o valor do dinheiro em um produto cultural e o fazem com convicção. Acreditam ser a coisa certa. O assunto transcorre no campo da gratuidade. Atividade 1. Pesquisa com base em Curitiba afirma que consumidores replicam a tradição de leitura brasileira. Obras devem ser dadas ou emprestadas. Letra A. A linha fina antecipa que informação analisada no texto? Letra B. Como esse dado foi obtido? Letra C. A quem se referem os pronomes nós e vós? Venha a nós o vosso livro. Faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Combinado? Voltei? Gente querida. Atividade 1, respostas. Então, a linha fina antecipa que a informação analisada no texto, qual é? Uma grande fração de leitores nacionais não compra livros. Prefere ganhá-los ou tomá-los emprestado. Na letra B, como esse dado foi obtido? Através de uma pesquisa.
Na letra C, a quem se referem os pronomes nós e vosso? Nós aos leitores e vosso a quem empresta. Ó, venha a nós o vosso livro. Venha a nós o vosso livro. Então, nós, leitores, vosso, quem empresta. Percebeu? Muito bem. Continuando a leitura. No nosso imaginário, os materiais de leitura devem ser dados, de graça, caídos do céu. Devem ser garantidos pela tutela e pelo paternalismo do Estado, como se com esse comportamento, soma mais de 3 séculos de repetição. Arraigou-se e se naturalizou. A profissional de editoração Isa Pessoa declarou em entrevista que o brasileiro não compra livros e outros materiais de leituras por um simples motivo, que não acha importante. Atividade 2. O editorial não possui público-alvo. O público-alvo buscará a publicação, uma vez para verificar se assemelha ou não aos seus ideais. Letra A. Localize no editorial um trecho que demonstre, de modo implícito, o posicionamento do editorialista. Editorialista, você sabe, a pessoa que escreveu o editorial. O grupo também pode ser, mas aqui no caso, eu quero que você localize esse trecho que demonstra o posicionamento dele. Combinado? Eu volto em instantes conferir contigo. Voltei. Bora lá conferir comigo. Localize no editorial um trecho que demonstre de modo implícito o posicionamento do editorialista. Então, aqui eu localizei para você. Ó. No nosso imaginário, os materiais de leitura devem ser dados, de graça, caídos do céu. Devem ser garantidos pela tutela e pelo paternalismo do Estado. Como esse comportamento soma mais de 3 séculos de repetição, arraigou-se e naturalizou. Percebeu, então, que aqui está implícito o quê? O posicionamento do editorialista. Atividade 3. Mais uma vez, eu coloco para você releia. Então, para você ficar bem atento ao que eu estou pondo aqui. No nosso imaginário, os materiais de leitura devem ser dados de graça, caídos do céu. O editorial apresenta nesse trecho uma crítica através de quais figuras de linguagem? Ó, ser dados de graça, caídos do céu. Tô dando um spoiler aí, vê se pesca. Volto daqui a pouco para a gente conferir, é claro.
Oiê! Bora lá conferir? Vem comigo então. Releia. No nosso imaginário, os materiais de leitura devem ser dados de graça, caídos do céu. O que te remete aqui, ó? De dados de graça, caídos do céu. Qual é a figura de linguagem aqui implícita? Acertou quem respondeu a gradação. Lembra? Era tudo na vida. O máximo, o suprassumo, gradação crescente. Aqui é uma gradação, ó, de graça, caídos do céu, ó. Essa gradação aqui é uma gradação com ironia. Então ele vai repetindo a informação, ó, ser dados de graça, caídos do céu. Significa tudo a mesma coisa, ó, grátis. E aí, devem ser dados de graça, caídos do céu. Então ele reforça de forma crítica o quê? A informação apresentada. Então, gradação com ironia. Continuando a leitura. Gastar dinheiro com roupas, sapatos, viagens, escola particular, aparelhos de som e o que mais? Tudo bem está na conta, mas essa lógica não se aplica aos impressos. Os argumentos para a recusa em aceitar o impresso como material de primeira necessidade são os mais variados. Um deles é de que não se lê um livro duas vezes, ou quase nunca. Por que tê-los em casa? Ou se ganha, ou se empresta. Explica por que muitos ascendem socialmente e passam a consumir mais, mas a lista de compras não inclui a ida à livraria. O que fazer? Uma das respostas seria ensinar a comprar livros. Pais bem poderiam pôr essa tarefa na sua lista. A outra seria expor livros impressos em espaços públicos, externando sua importância. Vale para empresa, igrejas e escolas. Atividade 4. Os argumentos para a recusa em aceitar o impresso como material de primeira necessidade são os mais variados. Um deles é que não se lê um livro duas vezes, ou quase nunca. Você concorda com esse argumento? Converse com seus colegas e elaborem outros argumentos para fazer o contra-argumento. Faz aí, que eu te aguardo daqui. Voltei! Vamos conferir aqui. A atividade 4, eu te pergunto, você concorda com o argumento? Vamos reler o argumento. Os argumentos para a recusa em aceitar o impresso como material de primeira necessidade são os mais variados. Um deles é de que não se lê um livro duas vezes, ou quase nunca.
converse com seus colegas e elabore outros argumentos para fazer o contra-argumento. Então, o que você conversou? O que você pode antepor a esse argumento? Um deles é de que não se lê um livro 2 vezes ou quase nunca. Será que é verdade? Será que as pessoas não retomam o livro, não ficam pesquisando? Tem gente que enche de post-it lá, tem gente que abre o livro só devagarinho para não gastar, né? Cuida bastante, tem aquele amor pelos livros. Você acha que não é um material de primeira necessidade? Claro que é, né? Veja, uma leitura física de um livro é muito diferente de uma leitura online. Além do que, veja, se você está no meio de transporte, está numa parada de ônibus, está em um lugar, você puxa da tua bolsa o teu livrinho e está ali, ó, né? Eu sou defensora do livro físico, adoro leitura digital também, mas eu leio sim um livro mais do que 2 vezes. Então, os argumentos que você conversou com seus colegas, você colocou aqui e para isso você teve o quê? Uma elaboração. Então, um argumento com começo, meio e fim, direitinho. Continuando a leitura. Uma terceira seria garantir a imagem do leitor. Ele é inexistente. Lê em casa como se estivesse estudando escondido. Faltam-lhe visibilidade e espaços de leitura. E não vale alegar que estamos na era tecnológica. Fosse assim, os japoneses não seriam grandes consumidores de jornais e de mangás. Pesquisas sobre a leitura são das mais difíceis. Há de se considerar. A começar pelo cacuete de pensá-la como um hábito e não como uma prática. Hábito é uma palavra rotineira e preguiçosa, que não provoca a pensar em como lemos. Que importância, espaço e tempo damos para isso? Some-se a tendência de entender a leitura como uma ilustração do espírito, algo possível dentro da cápsula, uma cápsula cada vez mais difícil de alcançar. Ainda que permaneça desejável, a paz de desfrutá-la. Há de se considerar a leitura como um território dado a tropeços, de resto, como a vida. Segundo os editorialistas, atribui-se a causas econômicas a preferência por ganhar ou tomar livros emprestados. Na atividade 5 aqui, ó, eu te pergunto, você considera essa afirmação verdadeira? Justifique sua resposta, pense sobre isso. Eu volto em minutos para a gente conferir. Olá, conseguimos finalizar a atividade?
eu te perguntei, você considera essa afirmação verdadeira? Vamos retomar a afirmação. Segundo o editorialista, atribui-se a causas econômicas a preferência por ganhar ou tomar livros emprestados. Verdadeira ou falsa? Falsa. Então aqui. Não vale alegar que estamos na era tecnológica. Fosse assim, os japoneses não seriam grandes consumidores de jornais e de mangás. Eu justifiquei a minha resposta com uma passagem do tempo. Você poderia justificar aqui também colocando com as suas próprias palavras, não teria problema nenhum, ok? Combinado? Sugestão de atividade. Como você compreende o hábito da leitura? Então, o que encerra isso? Será que você tem livro de cabeceira? Será que você tem um horário de leitura? Será que você tem aquele hábito de pedir de presente em aniversário, Natal, livros? Será que você também presenteia as pessoas com livro? Será que você discute a leitura com os seus pares? Qual que é o teu hábito de leitura? Tem os seus preferidos? Gosta de best-sellers? Como que é esse hábito de leitura para você? Pense. Então, você vai conversar com o teu grupo e elaborar argumentos para promover a leitura. Então, suscitar que as pessoas leiam mais, conversem sobre a leitura. Imagine que vocês fazem parte de um grande jornal. Grande, hein? Elaborem a tese. Então, defendida por um conjunto de editores responsáveis pelas publicações. Apresentem argumentos que defendam a posição e contenham refutações às opiniões contrárias. Então, quando você discutir com os teus pares, já divida, quem vai refutar, quem vai concordar, já faz aí um esqueminha para ficar mais fácil de elencar os argumentos depois. Posicionem-se, né? Cheguem a um consenso, importante isso. O que aprendemos? O editorial possui como intenção preparar o leitor. É importante destacar em um editorial a posição do periódico frente ao tema. Então, num editorial, a responsabilidade da publicação é do veículo que publica, do jornal, da revista, o que seja. A produção de um editorial leva em conta o conhecimento de mundo do autor. Então, a bagagem cultural, ou como a gente fez ali na atividade, as pessoas conversando sobre isso. Neste vídeo, falamos sobre editorial. Espero que vocês tenham gostado e até breve!